Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do Conquistar. Eu sou a professora Lúcia Santos de Arte e vou estar com vocês neste momento. Então, vamos para a nossa aula. Aula 10 de Arte, Meu futuro tem a velocidade de uma máquina. Então, agora, vamos falar do nosso objeto de conhecimento, que é a concepção de arte. E aí, vamos agora para a nossa dúvida. Olá, então estamos aqui nessa estação de trens, não é verdade? Onde existem máquinas. As máquinas são os trens. E eu trago uma dúvida para vocês. Vocês conseguiriam reproduzir todos os movimentos dessas máquinas? Sim, conseguiriam reproduzir através do desenho a sequência de movimentos que elas têm? Então, eu deixo essa dúvida, vocês vão refletir um pouquinho e voltamos daqui a pouquinho. Olá, então agora nós estamos aqui falando um pouquinho de uma vanguarda artística. Por que está numa estação de trem? Nós vamos falar sobre a vanguarda artística do futurismo. Por que vanguarda? Toda vanguarda artística quer dizer que ela iniciou, foi a primeira a ser lançada um estilo de pintar, de fazer, de pensar a arte. E os vanguardistas futuristas, eles queriam o quê? Retratar o movimento das máquinas, tá? Então eles deixavam o tradicionalismo de lado e buscavam o futuro. E esse futuro estava relacionado ao quê? Às máquinas, como as máquinas se movimentavam. E isso eles queriam retratar etapa por etapa de cada movimento em uma única tela. Mas eles não ficaram só nas artes plásticas, eles foram muito mais, eles foram para a poesia também. Mas aqui nós vamos falar justamente dessa tentativa de quê? De retratar o movimento das máquinas, né? Essa velocidade. Então, os futuristas, eles queriam isso, eles queriam apenas retratar os movimentos das máquinas, sendo contra o antitradicionalismo, e eles apoiavam as guerras, tá? Então, eles tinham uma marca muito forte. Mas aonde surgiu? Como surgiu tudo isso? Como foi que iniciou? Quem iniciou? Iniciou em 1909, né, que surgiu na França, sendo lançado por Filippo Tommaso Marinetti. E o que ele quis fazer com esse lançamento do futurismo? Ele pegou vários artistas aonde eles pudessem retratar essa velocidade da máquina, retratando cada movimento que essa máquina fazia, tentando capturar numa única imagem aquele movimento da máquina. Mas não era só o objeto que eles queriam também lançar algo diferencial, o diferencial nessa vanguarda artística que era o futurismo. Então, o que eles faziam? Eles observavam e como se fosse um filme, vamos chamar de um filme, etapa por etapa, uma fotografia de cada movimento. O que era isso? É como se eu mexesse meu braço e vocês conseguissem retratar cada movimento do meu braço até chegar aqui. Então, o futurismo, eles queriam o quê? Através da máquina, prever o futuro, como era esse movimento, certo? Mas vamos ver mais alguns conceitos sobre eles. Aqui eu trouxe uma imagem que retrata justamente isso. Vocês conseguem observar esse movimento que tem? Então, é a celebração da vida moderna e da valorização da tecnologia. Como eu falei, foi lançado em 1909. Procura-se nesse estilo expressar o movimento atual, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. Então, todo o movimento teria que ser capturado, tá? Mas eles não queriam somente uma forma, eles foram muito mais além, porque através dessa arte, eles poderiam também fazer
registrar as suas ideias. Como eu falei, eles eram anti-tradicionalismo, eles não queriam mais estar presos aos liceus de arte, ao academicismo, eles queriam algo novo, então era uma vanguarda artística. E aí, o que nós podemos falar mais um pouquinho sobre o futurismo? Vamos ver? O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, mas captar a forma plástica, a velocidade descrita por ele no espaço. Olhem só como é importante isso. O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, mas captar a forma plástica, a velocidade descrita por eles. O que eles queriam representar nesse momento? Eles queriam mostrar, né, para o público que a velocidade, o tempo moderno estava presente. Então, através das imagens, eles queriam expressar, não só através das imagens, mas através da escultura, também toda a obra feita por esses artistas, por esse movimento artístico, eles representavam a questão da velocidade, captando esse movimento, tá? E aí nós podemos trazer para vocês também outra coisa que era bem característica, como eu falei para vocês, eles eram antitradicionalismo e eles apoiavam a guerra, né? Então eles achavam, dentro do pensamento deles, que através da guerra era necessária eliminar o que não estava servindo para conseguir a vitória, para alcançar o futuro, certo? Eles tinham um pouco um pensamento fascista, tá? Então, isso é a história. O que eu estou falando aqui é de história, a história da arte. O porquê que esse movimento aconteceu, quais eram as características, que é muito importante nós conhecermos para poder entender por que eles representavam dessa forma. E aqui nós temos uma outra imagem, né, que é a celebração da violência. Como eu falei para vocês, devido à arte futurista estar ligada à ideologia fascista, a celebração da violência e a oposição a práticas democráticas se enquadram entre os aspectos mais emblemáticos desse movimento. Então, a democracia para eles, o falar, o ser livre, a democracia para eles não era muito interessante, porque eles achavam que através do trabalho, através da máquina, o homem conseguiria alcançar o seu futuro, a sua realização, nem que isso seria preciso fazer uma guerra, tá bom? E aí eu trago para vocês mais uma característica dessa pintura futurista. A presença de onomatopeias, é o uso de frases segmentadas na poesia. O que é onomatopeias? Tá? Essa técnica eram aplicadas para promover o dinamismo na escrita, certo? Então, o que é onomatopeia? De repente, eles colocavam na poesia, eles botavam nas suas obras a questão do som de um sino. Belém, 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 o telefone. Trim, trim. Então, eles representavam através da escrita o som daquele objeto, o som daquela máquina, tá? Então, eles inseriram isso nesse estilo de pintura, por isso que é chamado de vanguarda, foram os primeiros, né? Essa obra, vanguarda, então eles foram o primeiro a inserir esse tipo, né, de pintura, esse estilo, essa forma como eles representavam, certo? Mas aí nós temos o que nós temos mais? Nós temos que abrangendo vários campos artísticos, como a música, a literatura, a escultura e a arquitetura. Essa corrente antecipou a estética de arte déco, tá? Além disso, influenciou outros estilos, como o dadaísmo, o expressionismo alemão e até mesmo a Semana de Arte Moderna. Olha só como foi importante. Por que influenciou a Semana de Arte Moderna no Brasil? Lembram quando eu falei que eles eram antitradicionalismo? O que era a Semana de Arte Moderna no Brasil? Eles deixaram o academicismo europeu e mostraram a sua arte, as suas cores, as suas formas. E eles pegaram também algumas influências dessa vanguarda do futurismo e trouxeram para o Brasil. E por que a Semana de 22 é tão importante? Se nós formos resgatar, em 1822, o que acontecia no Brasil? Acontecia a independência. O Brasil estava livre de Portugal. E depois de 100 anos, acontece a independência cultural no Brasil, que é a Semana de 22. Muito importante, que vai buscar dentro dessa vanguarda futurista
o nosso futuro. Ver como as coisas vão se conectando, o quanto é importante saber o que acontecia naquele momento da história, do mundo, da economia, para você entender como esses artistas se expressavam, por que eles se expressavam dessa forma. Então, o futurismo ele vai utilizar a velocidade da máquina, expressar não somente a forma, mas querer alcançar o futuro. Ele vai inserir a onomatopeia nas suas obras de arte, que é o quê? É o som reproduzido através das letras. Como eu coloquei para vocês, o som de um sino, blém, 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 de um telefone, trim, trim, da máquina, do trem andando. Então, eles vão inserir isso também na poesia e nas suas obras, tentando captar não só a forma do objeto, não só o movimento do objeto, mas o alcance ao futuro através das máquinas, certo? Então, dentro desse momento, o futurismo ele vai trazer, né, um olhar diferencial para a arte, mostrando que a vanguarda está lá, livre das formas acadêmicas da história da arte, certo? Então, agora nós vamos para o nosso checklist. Olá, então agora voltamos para o nosso checklist de conteúdos, não é verdade? Então vamos ver o que nós temos no nosso primeiro checklist. Vamos lá? Então, o artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, mas captar a forma plástica, a velocidade descrita por ele no espaço. O que isso quer falar? Ele não quer dizer que ele não quer apenas captar o automóvel, a sua forma, mas sim como ele está inserido no espaço e o seu movimento que vai alcançar o quê? O futuro, certo? Então, cada movimento daquele carro, daquele automóvel é importante, ele tem que ser reproduzido com todo o cuidado. E isso os futuristas, eles diziam, não nos interessa a forma, mas sim o movimento da máquina no espaço. Nós colocamos o automóvel como apenas uma simbologia, mas o trem, o andar das pessoas, até mesmo o andar dos animais era representado por esse movimento artístico, por esses artistas. E aí o que nós temos mais um pouquinho sobre o futurismo? Vamos ver? Então, a presença de onomatopeias e o uso de frases segmentadas na poesia. Essa técnica eram aplicadas para promover o dinamismo na escrita. E o que quer dizer isso? Onomatopeias. Ora, onomatopeias, dentro da língua portuguesa, é o quê? É a representação sonora, através da escrita, do som dos objetos, como o sino, como o telefone, até mesmo o trem, o automóvel, o latido de um cachorro. Se eu falo um latido de um cachorro, vocês vão falar o quê? Au, au, au. E isso eles representavam na poesia e também nas artes plásticas, na forma, o movimento como o cachorro andava, como o cachorro abanava o rabo, isso também para eles era representado, né, nas obras de arte, nas artes plásticas. Então, o movimento da forma no espaço, certo? E aí, o que mais nós temos sobre isso? Vamos ver? A inserção de elementos geométricos. Muitas obras continham imagens desse estilo, porque esses recursos valorizavam o entusiasmo e a força. Então, dentro desse contexto, o que nós colocamos? Formas geométricas. Nós estamos também falando de vanguardas, aonde era o berço também, aonde de quê? Do impressionismo, do expressionismo, do cubismo, quando fala em formas geométricas que vão ser inseridas nesse estilo artístico. Então, o cubismo ele vem trazendo essas formas geométricas, né? O expressionismo vai trabalhar com o quê? O inconsciente, né? O impressionismo vai trabalhar com o colorido, com as sombras, e isso tudo são movimentos de vanguardas, quer dizer que foram os primeiros que estão ali nascendo, vamos dizer que nasceram, né? Não existia nada antes. Eles são contra o antitradicionalismo, né? Eles não querem a coisa tradicional, o academicismo, isso eles vão deixar de lado, certo? E vão buscar novas formas de representar. Então, o futurismo ele vai se apegar ao quê? Ao movimento das máquinas,
como elas trazem uma novidade, como elas trazem novidades para o mundo, e essa forma sendo captada no espaço é uma forma diferenciada de representar. Então, os futuristas, eles vão deixar o lado acadêmico, né, anteriormente, do passado, deixar de lado. E eles também têm aquela característica de apoiar as guerras. Eles tinham um pouco da, vamos dizer, do apoio ao fascismo, tá? Eu estou falando de história. Então, para alcançar o futuro, seria necessário uma guerra? Eles apoiariam também, certo? Então, dentro desse contexto, o futurismo, ele não quer, relembrando mais uma vez, captar a forma, mas sim o movimento dessa forma no espaço, independente de ser uma máquina, um ser humano, um animal, o movimento das árvores, eles queriam captar em todos os momentos, certo? Então agora nós vamos para a nossa dica. Falar do movimento artístico futurista é falar de uma corrente artística da vanguarda. O que é uma corrente artística da vanguarda? É algo que iniciou, algo que não existia antes na história da arte, algo que os artistas ainda não tinham feito, e ele vem inovar. E o futurista, ele vai trazer o quê? O movimento das máquinas, tá? Então, esse movimento das máquinas teria que ser captado, etapa por etapa, movimento por movimento, mas eles não queriam apenas captar o movimento da forma das máquinas, mas sim o movimento deles no espaço, tá? Então a sequência teria que ter um valor, né, nessa pintura, nessa representação. E eles não ficaram só no movimento das máquinas, eles foram para a poesia e trouxeram algo novo. Né? Eles colocaram dentro da poesia onomatopeias, que era o quê? A representação sonora do som. Então, essa vanguarda artística, ela vai também influenciar o cubismo, o expressionismo, aonde o cubismo dentro do Brasil também vai ter um valor muito grande, porque nesse momento, em 1922, o Brasil tem a independência cultural, que é influenciado pelas vanguardas europeias. Deixa o passado de lado e nasce como se nascesse uma nova arte. Então os brasileiros, eles vão buscar essa influência nas vanguardas, trazendo para a Semana de Arte Moderna. Então agora nós vamos ver um anote aí, vamos ver? Então, tentavam capturar a sequência dos movimentos das imagens retratadas, aquilo que eu falei para vocês, capturar a sequência, né, das máquinas, não só a forma, mas o movimento no espaço. E aí eu anote 2, vamos ver? Desenvolveram várias técnicas para expressar o dinamismo e a rapidez. Então, isso tudo era representado através do quê? Do movimento, da rapidez. Eles queriam a velocidade das máquinas, que as máquinas alcançassem o futuro, certo? Eles deixaram de lado o tradicionalismo e levaram uma nova forma de representação. E essa representação chegava, né, de uma forma imediata, de uma forma muito rápida, porque as vanguardas foram tendo uma sequência. E isso trazia o quê? A inquietação do público. Capturar os movimentos das máquinas era algo essencial para esse movimento artístico denominado futurismo. Tá? Então, dentro desse contexto, o futurismo era isso, retratar o movimento das máquinas dentro do seu espaço e alcançar um futuro, certo? Então, agora nós vamos para o nosso encerramento. E então, gostaram do nosso conteúdo do Tira Dúvidas? E se querem ter acesso a mais conteúdos interessantes, é só nos seguir nas redes sociais, que é @centrodemídias_am e hashtag Projeto Conquistar Seducan. E ficamos por aqui e aguardamos a participação de vocês.